Olá, sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso Trilha 66 para compartilharmos a vida e a palavra de Deus. Gostaria de comentar hoje um pouco acerca do nosso sentimento diante da vida, que é as angústias de experimentarmos o que é provisório em detrimento daquilo que é o eterno, daquilo que é o definitivo e que seria o eternamente desejável pela nossa alma, pelo nosso espírito. Todos nós sabemos que a vida é boa, afinal, a vida é Jesus Cristo, né? Assim sendo, a vida ela é maravilhosa. Embora não possamos deixar de admitir que a vida restante, o que sobrou após o Éden, tenha sido muito comprometido pelo erro, né? Pela escolha do pecado. Algumas pessoas têm dificuldade em entender isso, essa escolha pelo pecado, como se Adão e Eva estivessem muito distantes de nós, como se nós não pudéssemos entender o que aquilo significou. Na verdade, é uma questão de ponto de vista, certamente, porque se nós entendemos que todos os dias diante de nós estão postas boas e más escolhas e nem sempre nós ficamos com as melhores, então nós entendemos exatamente do que é que se trata, exatamente o que foi que aconteceu ali no Éden. Ora, sendo a vida boa, né, é de fato constrangedor, é de fato consternador ter que lidar diariamente com as curvas da estrada, com as subidas e com as descidas, né, com aquilo que é imponderável e invariável. Ora, quando eu digo com as subidas da vida, é porque muitas pessoas também se perdem quando as coisas estão bem. Muitas pessoas se perdem, né, na escalada, na sua subida, um degrau a mais que conseguiu conquistar, então ali aquilo significa para eles a pedra de tropeço, infelizmente. Não são apenas as tragédias que nos afastam da vida, que nos afastam de Deus, que nos mantêm longe do melhor. Mas é preciso lembrar, e eu acho que reside sim no entendimento de que, apesar de toda a curva da estrada, existe um Deus, ou existe o Deus Todo-Poderoso, representado por Jesus em nós, pelo Espírito Santo que agora mora conosco, que esse Deus poderoso é capaz de nos sustentar, é capaz de nos dar o conforto necessário, aquilo que a nossa alma pede, que o nosso espírito deseja. É necessário acreditar que esse Deus é mais do que suficientemente capaz de nos sustentar com uma vida de qualidade, apesar do mundo, apesar de toda a adversidade. E quem nunca passou por uma adversidade? Quem não conhece o sofrimento da vida? Aliás, as pessoas que não aprendem com o sofrimento, as pessoas que não entendem que o sofrimento está contido nessa vida restante, né, após o Éden, como eu disse, essas pessoas são realmente pessoas muito difíceis, são pessoas cujo convívio se faz praticamente impossível, né? Porque são pessoas que nada entendem, são pessoas que não conhecem a misericórdia, são pessoas que são incapazes de estender a mão apesar de tudo, né? E como é difícil o convívio, não é mesmo? Como é difícil, só mesmo em Deus para nos dar forças para superarmos as dificuldades e seguirmos adiante. Mas enfim, é muito importante que nós nos lembremos que apesar de todo o imponderável da vida, Deus, Jesus Cristo, é mais do que suficientemente capaz de nos sustentar com vida. Porque se nós olhamos aquilo que é transitório, se nós temos que lidar diariamente com ele, e se nós nos deixamos enredar por essa dor, por essa dificuldade de viver o dia, sem a certeza de que está tudo bem, né? Porque muitas vezes essa certeza falha, né? É preciso renová-la em Deus, é preciso buscar em Deus a confirmação de que apesar de toda a dificuldade, tudo está bem. Porque essa é uma verdade espiritual, ela não é uma verdade terrena, ela não é uma verdade
dependente das coisas circunstanciais, né? Longe disso, assim como Jesus Cristo nos ensina que a paz que Ele nos outorga, ela independe das circunstâncias do mundo. Então só aquele que entende em Deus que é possível viver bem, apesar de toda adversidade, quem não alcançou esse lugar vive realmente o desassossego, vive realmente a incerteza mais dolorosa, a que gera ansiedade, os transtornos de ansiedade, a depressão, né, os pânicos, porque realmente a vida é muito difícil de ser vivida. A vida terrena é realmente terrível. Ela pede de nós uma força que muitas vezes nos falha. Então, só mesmo Deus para renovar em nós essa força. E aí então se coloca uma questão que é realmente impressionante. O fato de que se existe esse Deus acessível, esse Deus de braços abertos, esse Deus disponível para nós, por que não buscar associação com Ele? Por que não estar com Ele? Por que não buscar a convivência mais profunda, mais íntima, mais verdadeira? Se é nele que encontramos o sossego, se depende dele a qualidade de vida. Então realmente é impressionante que muita gente, e por que não relembrar que a maioria não busca Deus. Então essas pessoas estão suscetíveis ao pior, elas sofrem o pior do mundo, porque elas perdem o vínculo com aquilo que poderia lhes dar o sossego necessário para seguir a sua caminhada. Então fica aqui a lembrança de que somente Deus pode, apesar de toda a inconstância do mundo, nos dar aquilo de que nós necessitamos: a paz, a alegria, a esperança, a saúde física, mental, emocional e espiritual. Um abraço, até a próxima.